Olá, está no ar mais um programa Assembleia Segurança, um bate-papo sobre a segurança pública no estado de São Paulo. E hoje, em nosso estúdio, 2 parlamentares especialistas neste assunto que é segurança pública. E você que também participa, mande sua crítica, sua sugestão ou sua história para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. E o assunto de hoje é a desordem urbana, a ocupação do espaço público pelos chamados pancadões que estão tirando o sono da vizinhança e se multiplicam a olhos vistos, principalmente nos finais de semana. E para debater este assunto, nós convidamos o deputado Coronel Telhada, do PSDB, que ao lado do deputado Coronel Camilo, do PSD, são os autores da Lei do Pancadão, a Lei 16.049, já sancionada e regulamentada. E o vereador paulistano Claudinho de Souza, do PSDB. Sejam todos bem-vindos ao estúdio da TV Assembleia SP. E na freguesia do Ó, na cidade de São Paulo, há muitas festas ao ar livre que são os chamados pancadões. E quando incomodam os vizinhos, quem deve ser acionado? A Polícia Militar ou a Guarda Civil Metropolitana? Vamos acompanhar a reportagem. Bailes funk estão tirando o sono dos moradores da zona norte de São Paulo e particularmente do Largo da Matriz, no bairro da Freguesia do Ó. Segundo o comandante do policiamento, são 54 eventos a cada final de semana, sem contar os menores, todos ilegais. Nessa nossa área, esses bairros, eles têm uma grande concentração demográfica da zona norte e nós temos um efetivo policial que nós temos que estar atendendo todos os pontos. E nós procuramos uma estratégia de antecipação, tentamos ocupar o espaço de uma forma preventiva para desestimular a concentração dessas atividades que acabam saindo do controle e acabam incomodando os moradores. O vereador paulistano Claudinho, do PSDB, relata que a população cobra do poder público leis mais duras para garantir a tranquilidade e a ordem do lugar. E a convivência está difícil, depois que o local foi tomado pelos funkeiros. O assunto em termos é mais amplo do que segurança, né? É uma relação de convivência entre moradores, que têm um status, o comerciante, que tem outro status, e os frequentadores, que têm outros status, aí se misturam, né? Porque tem gente de várias formações. E há conflitos pela quantidade de pessoas? Normalmente quando você tem muita gente aglomerada no mesmo lugar, a possibilidade de conflito sempre é muito maior. Diante do tamanho do problema, o deputado Coronel Telhada, do PSDB, conclamou as partes a somarem esforços em todos os níveis de governo, prefeitura, estado e governo federal. Eu hoje representando a deputada federal Renata Abreu, né, que também uma deputada muito atuante aqui na região da Zona Norte. Ainda assim, ela sendo uma deputada de âmbito federal, ela esteve em uma das reuniões com o Coronel Franciscon, né, que é do 18º Batalhão aqui da Polícia Militar local, né, o coronel que está mais à frente da situação, e juntos o governo federal, estadual e o local, que é o vereador Claudinho de Souza, estão buscando ações que possam contribuir, ela ainda estando em âmbito federal. A Polícia Civil ela pode contribuir com a identificação de pessoas que estão promovendo bailes, com pessoas que estão vendendo produtos ilícitos, bebida falsa. Um trabalho mais investigativo, agentes infiltrados para tentar coibir o tráfico de drogas, né? Então, a Guarda Civil está inserida, né, dentro do contexto da busca da solução, né? E nós temos trabalhado em conjunto com a Prefeitura Regional, né? O prefeito regional da Freguesia do Ó, Roberto Godoy, né? Sempre que é programada uma atuação ali, a Guarda Civil é acionada e acompanha os fiscais, né, os agentes da Prefeitura Regional para verificar os bares, o comércio irregular. Entre as sugestões, a presença da banda da Polícia Militar e do Exército em concertos ao ar livre para reaproximar a população do entorno para o Largo da Matriz e, quem sabe, um melhor aproveitamento do sambódromo, que passa fechado boa parte do ano.
E hoje aqui eu considero um marco porque Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Prefeitura Regional, todos os componentes da segurança e o parlamento que representa o povo. Hoje nós estamos com um problema, não é só na freguesia do Ó, acho que todo São Paulo, todo estado de São Paulo, quem sabe em todo o Brasil, né? Do problema da desordem urbana. E essa reunião aqui foi justamente para a gente debater esse assunto, tentando achar uma solução, tentando minimizar o problema. Esse problema ocorre há muitos anos. E uma das propostas que a gente apresentou aqui junto com o Coronel Marcelino é justamente toda sexta-feira o pessoal se reunir para tomar um café. É uma coisa simples. A gente fala em solução, o pessoal acha que tem que fazer reunião, juntar. Não. Vamos sentar, tomar um café, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil, a Subprefeitura, o CET, vai lá, toma um café e resolve o que vai ser feito no final de semana. Porque tem que ser ocupada a praça. A princípio com uma ação policial para combater justamente a desordem. Mas agora, eu acho que a proposta melhor que a gente propõe é a ocupação da praça com um evento cultural. Por exemplo, pode ser feito um show de chorinho, um show de rock, pode ser feito a banda da PM, a banda da Guarda Civil, a banda do Exército. Nós podemos ocupar a praça de modo que o público que frequente aquela praça, seja que público for, vá com a intenção de curtir numa boa, de aproveitar. Não de beber, não de usar droga, não de fazer sexo na praça, porque não dá, não há mais lugar para isso. E quando a população, sabendo que vai haver um show, ela comparece, a população de bem, como você falou, a população do bem ou de bem, acaba ocupando essa praça, evitando que haja problema. Deputado Coronel Telhada, eu queria que o senhor falasse um pouco do espírito daquela reunião que nós participamos, deixa eu ver a reportagem, esse congraçamento, essa sinergia, a gente pode falar assim, quando se coloca governo federal, governo do estado, governo municipal, as autoridades, todas ali, no mesmo espaço, discutindo um assunto de interesse comum. Olha, Jorge, veja bem, como nós falamos aí, esse problema da freguesia já vem se alongando há muito tempo. E quando aconteceu agora no último carnaval, que houve uma balbúrdia geral, houve um tumulto muito generalizado, Claudinho entrou em contato comigo, porque o vereador é que vive mais o problema localizado, né? Então toda essa ação partiu por iniciativa do vereador Claudinho. Ele entrou em contato conosco, nós aí aproveitamos e chamamos a deputada Renata Abreu também, que atua muito forte na região da freguesia do Ó, tanto que ela não está presente aqui hoje porque ela está em missão em Brasília, então acabou não coincidindo os horários dela, porque ela está sempre mais em Brasília. E nós achamos por bem fazermos essa reunião juntando a sociedade civil e a polícia, porque acontece o seguinte, nós temos mensalmente a reunião de Conseg. O Conseg é uma experiência que começou em 1986 e interessante que ele existe, mas não em placa. É muito interessante isso. A sociedade brasileira, né, Claudinho, ela tem uma cultura de não ligar para as coisas, de deixar tudo acontecer, dane-se. Depois que aconteceu o problema, a gente corre atrás. Isso é bem característico na situação dos pancadões. Os Consegues existem todo mês, mas quem vai no Conseg são sempre as mesmas pessoas. Não agregam. Não agregam. Só uma observação. Lógico, por favor, não. Bate-papo, vamos falando. O que ocorre no Conseg? Ele se descaracterizou, porque eu frequentei, não frequento com mais tanta assiduidade, mas eu sempre fui às reuniões do Conseg. E aí, antigamente os delegados titulares dos DP iam, o comandante da delegacia ia, depois começou a mandar, aí mandava o tenente, outro delegado mandava o delegado assistente, investigador, e aí, como começou a virar um foco político, o Conseg, começou a ir outros órgãos. Então vai o CET, vamos tratar de segurança. Não, mas CET também está ligado à segurança. Aí vai... A Ilume. A Ilume, não, porque a iluminação também está ligada à segurança. Aí vai o pessoal da Sabesp. Aí virou um fórum de discussão múltipla. Saiu do foco a segurança. Entendeu? Mas o mato que a subprefeitura tem que cortar está ligado à segurança, porque o ladrão se esconde atrás do mato. Então, as pessoas que iam, a maior parte das pessoas que iam nos Consegues, iam para resolver um problema pontual da rua a rua. Exatamente. Que não era segurança, saía do foco. Saía do foco. Não, e é muito isso mesmo que ele está falando, é um problema pontual. Esse exemplo que nós estamos aqui foi um exemplo claro disso.
Nós tivemos esse problema no comecinho, no meio de fevereiro, no Carnaval. Telhada, nós já tivemos isso. Quantas vezes, né? Eu tive com o Coronel Telhada lá no comandante de policiamento da capital, fizemos uma reunião na época. Fizemos uma operação. O comandante ficou sensível ao nosso reclamo. Você era vereador ainda, né? Não, já era deputado. Já era deputado. Aí ele fez uma ação lá no Largo da Matriz, montou a tropa no Largo da Matriz, trouxe cavalaria, trouxe a rota e fez uma operação na região norte. Aí o que ocorre? As coisas melhoram. É um bairro violento, sim, grande. A polícia tem que atender outras ocorrências. Lógico. Aí volta. É isso mesmo que a gente está falando. O que acontece é isso aí. Nós fizemos essa reunião na tentativa de, mais uma vez, trazermos uma solução. Porque o problema do pancadão é um problema já que está meio que arraigado na juventude da periferia. O pessoal fala, pô, mas a juventude não tem o que se divertir. Realmente não há onde a juventude ir no final de semana. Porque os bailes que tem é tudo pago, os eventos são todos pagos, sim, o teatro é pago, o circo é pago. Então, se você cobra de um jovem de periferia 15, 10 reais para entrar no local de diversão, é caro. Porque muitos deles nem trabalham, muitos deles mal conseguem ir na escola. Então, se você paga 10, 15 reais no evento, ele não consegue ir. Então, ele tem que ir onde ele não vai gastar nada. E é justamente aí que vem o pancadão. O cara chega, abre um carro lá, põe uma música num boteco, põe uma caixa do lado de fora, começa o barulho, a molecada se junta. E se junta para fazer o quê? Bagunçar. E começa a aparecer bebida, e começa a aparecer droga, e nós temos, é só entrar no YouTube, agora na internet, e pôr lá pancadão, você vai ver cenas absurdas de meninas de 12, 13 anos, elas vão prontas pro sexo no pancadão, e todo mundo sabe disso, e quando a gente fala disso, a turma, nossa, que coisa violenta para falar, mas é uma pura realidade. Não é nenhuma nem duas ocorrências aí que as meninas não sabem quem é o pai da criança. Fazem 3, 4, 5, 6 vezes sexo à noite com várias pessoas. O chamado trenzinho que se vê, sem saber quem é. E depois não sabe nem o tipo sanguíneo do pai da criança. Então, esse é um problema que já não é de hoje. A polícia acaba absorvendo todo esse problema porque todos os demais, as demais etapas sociais se acomodam. Por exemplo, os pais desses jovens não estão nem aí o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. As mães dessas meninas que saem na madrugada e voltam não sabe quando, não estão preocupadas com o que a filha está fazendo. A educação também. Você vai na escola hoje, tem pancadão dentro da escola. É uma mentalidade que, não, é cultura. Pô, cultura é fazer a pessoa se divertir, não a pessoa perder as estribeiras. É tido como cultura, eu não entendo essa cultura. Cultura é só o extravasamento. Exatamente. Ali. E aí todo mundo procura justificar e o problema fica com a Polícia Militar. É uma pena que o Coronel Marcelino não está aqui, porque ele na época era o comandante da região norte e ele houve uma movimentação na polícia e hoje ele é o corregedor. Ele só não está presente porque ele está em outra missão. Mas é uma pena que ele não está aqui, porque ele conhece bem esse problema, ele até falaria, ele falou muito bem na reunião, o senhor esteve lá, ele falou muito dos problemas que acontecem em toda a Zona Norte, não é só na freguesia. E além disso... Aquele número, procede 54 pancadões... Isso só na freguesia do Ó. Só na freguesia do Ó. Quando fala freguesia, estende... Sim, Brasilândia, Elisa Maria, Brasilândia. A região do 18. Quando eu falo ali, é a região do 18º Batalhão, que é a freguesia, Brasilândia, Vila Palmeiras, até a divisa de Taipas. Sim. Então a área é grande e os problemas são imensos. E você tem pancadão, se forma em toda a esquina. Não é que a freguesia do Oli, a Largo da Matriz, é uma referência. É o point. É ali, mas você tem todos os locais. Em todos os locais tem reclamação. E cabe tanta gente, eu tenho que perguntar também, vereador, bem-vindo a este Assembleia de Segurança. Cabe tanta gente no Largo da Matriz. Conversávamos aqui, antes do início da gravação deste programa, sobre o perfil do público, da vizinhança e como é que foi esse afluxo de gente de toda a capital, até de cidades vizinhas, de Osasco, Carapicuíba, as pessoas saem para ir para o Largo da Matriz? Na realidade, o Coronel Telhada falou com propriedade, a facilidade da comunicação através da rede social é que faz esse link e as pessoas falam, olha, tá pegando lá na freguesia do Ó e vão para a freguesia do Ó. Agora, nós temos lá, por exemplo, no bairro Elisa Maria, que é um bairro extremamente violento, a Polícia Militar fez uma operação lá no passado, na época ainda o coronel era da ativa, esteve lá conosco, onde juntou a prefeitura, o Estado, fazendo uma série de intervenções no bairro, melhorando arruamento, melhorando iluminação, criando espaços para entendimento dos jovens. Sim. Aí deu uma melhorada. Então, o
o problema dos pancadões, o da freguesia do especificamente do Largo da Matriz, é que muda, Telhada, o tipo de agressão. Eu sou nascido e criado lá, então eu já estou indo para os 70 anos, então há 50 anos atrás, eu ia no Largo da Matriz dar os rolezinhos. Mas não tinha pancadão, era diferente, não tinha mas música tinha alta. outras agressões. Naquela época era a tal das lambretas, né? O pessoal tirava o escapamento da lambreta para fazer barulho e irritava os moradores da mesma forma. Quer dizer, mudou a agressão, né? Então a agressão hoje ela é um pouco mais forte, porque naquela época o combate, o uso de drogas não era tão declarado, tão como aberto, é hoje. Ostensivo, Né? como Não, por exemplo, uma das grandes agressões do Largo da Matriz, fora todo o barulho, é a higiene, porque as pessoas usam A calçada, as ruas os muros. como um banheiro. Sim. E quem acorda no outro dia, os moradores, tem que ir lá lavando. Então, ali o conflito é o seguinte, quando você tem uma ação que interfere na renda dos comerciantes, eles chiam. Exatamente. Eu ia falar isso aí. Aí, se você libera e aumenta o barulho, os moradores chiam. Porque os moradores gostam, os comerciantes gostam. Os moradores não, mas os O comerciantes comerciante vende. Ele vai falar que não vende. Agora lá tem ali, o problema do comércio, inclusive, é que você tem, por exemplo, você tem o lado de baixo da praça que você tem os restaurantes mais elitizados, né? O Frangol, o Alemão, o Empório Nordestino. com outro público, por sinal. Com outro público. Aí você tem do lado de cima da praça 2 restaurantes tradicionalíssimos lá do bairro. A Pizzaria Bruno tem mais de 70 anos. É uma das mais antigas de São Paulo. É a mais antiga. O Jabá, né? Fazendo a propaganda aqui. E o Ticarino, que também tem o serviço tradicionalíssimo lá do bairro. Aí você entra na área dos barzinhos, entendeu? Aí tem um conflito até entre os comerciantes, porque os comerciantes mais elitizados não consideram esses que tem o barzinho, que é onde eles acham que promove a bagunça, é os barzinhos. Porque os restaurantes você tem que adentrar ao restaurante e consumir e gastar. E o barzinho serve na calçada. E o cardápio já é o corte da freguesia, vamos dizer assim, da clientela que vai entrar lá. E esses que frequentam os pancadões não têm dinheiro para frequentar. Então, já tem um conflito aí, vereador. Telhada, talvez seja dessa conversa, pode até surgir uma... Eu cheguei a conversar com a deputada Renata Abreu. Eu acho que quando você pega um carro, o deputado que é policial, tem mais conhecimento até de lei com relação a esse tema do que eu, você descaracterizou o carro. Você não tem mais porta-mala, você descaracterizou o carro. As cornetas de alto-falante aí. Então eu acho que teria que ter uma lei o seguinte, você comprou um carro na concessionária, ele tem um som compatível para dentro do carro. Você poderia ter um tanto de decibéis permitido a mais do que aquele original, entendeu? Acima disso, descaracteriza o carro da apreensão do documento. Mas agora com a lei do pancadão é isso. A lei do pancadão já resolve. Pronto, já resolveu. Aliás, vamos explicar para o nosso telespectador a lei do pancadão. Como foi a discussão, a implantação, porque agora é uma lei estadual, né? O senhor, quando vereador, também outras prefeituras também copiaram a lei. Eu lembro, Campinas já tem 2 anos a lei, e inclusive pelas essa notícias... lei foi feita pelo Coronel Camilo quando vereador. Sim, essa lei, o Coronel Camilo como vereador. E agora aqui na Assembleia, nós apresentamos em coautoria, o Coronel Camilo e eu, e essa lei prevê justamente isso aí. O carro parou, colocou o som, já na hora você toma as providências, para ser multado. Se você chega, manda parar. Se não parou, você recolhe o carro, apreende o carro, faz a multa. Mas se ele desligar o som, ele não é multado? Não, na primeira oportunidade não. Agora, se ele persistir, ele é multado. Aí o cara vai embora. Agora, se ele persiste lá e a viatura volta e o cara está com som, é você fazer a multa e apreender o carro. Entendeu? Não tem choro nem vela. E o que acontece? A pessoa que está com um carro desse aqui, ele vai justamente para promover... Agora, eu estive observando uma coisa, Jorge, eu posso estar enganado. Posso ter enganado, porque eu não tenho essa afirmativa para poder trazer para você. Mas eu notei, eu queria até ver com o Davi depois, pelo menos a gente recebia muita reclamação, não é, Davi? Muita reclamação de pancadão no final de semana. Eu notei que depois da lei, da divulgação da lei, caiu bastante isso. Eu não sei se vocês notaram. Será que já é o temor da apreensão do veículo? E aí, de repente, o veículo já está irregular, não pagou licenciamento, não tem IPVA. A pessoa perde o carro e perde. Sabe o que acontece, Jorge? A impunidade no Brasil, ela gera essa, desculpa o termo, essa zona toda.
Essa bagunça toda é gerada por causa da impunidade. Quando já há uma possibilidade de ação, 50% do pessoal já se recolhe, porque o pessoal não quer problema. Só da lei ter sido regulamentada e falou que ia ser usada, eu notei, eu posso estar enganado, que houve uma queda acentuada de problema de pancadão. Tem ainda? Muito. Eu acho que a PM está até demorando para começar a agir nesse aspecto. E vamos colocar no devido plano, vereador, sobre a questão da sonorização, porque existem até competições, existe uma indústria de sonorização, mas isso tem uma regulação. É diferente de pegar um automóvel desse, explodir um som no meio da rua, no logradouro público e provocar, porque aliás é o som, é a música que faz a aglomeração, que atrai o pessoal. E a bebida, né? Bom, aí tem a bebida, aí vem tudo a reboque. A música é o motivo, né? Coisa que faz com bebida... Não tendo som alto, não junta gente. Não juntando gente, não vai ter a bebida. Não tendo a bebida, e o sexo vem a reboque automático. Também, então, né? O que acontece é que justamente... Agora, um outro problema sério, Jorge, que eu noto, é justamente o problema cultural. O pessoal, quando nós fomos na reunião, o pessoal reclamou. Na primeira reunião, na segunda que nós fizemos, metade do pessoal já não foi. Ou seja, é aquela situação imediata. É imediato. Você está com problema, eu quero resolver agora. Amanhã já não me interessa mais. Mas aí também não vem aquela coisa de lavar as mãos? Sem dúvida. A pessoa fala, eu conversei com o deputado Telhado. Problema dele. Agora é o problema do Coronel Telhado. E saiu no jornal, se na imprensa local saiu. Coronel Telhado falou que vai resolver o problema dos pancadões. Ou seja, se ele não resolver, o problema é dele. Então todo mundo lava as mãos. E isso é bem, com a questão de segurança, é bem isso mesmo. Todo mundo não quer saber do problema. Tem o problema, mas passa por... É mais fácil jogar no colo do outro resolver do que eu resolver. Conclusão, nunca ninguém vai resolver, porque ninguém quer resolver. Ninguém Telhado, quer saber eu lembro do quando o Saulo era secretário de Segurança Pública e naquela época teve lá um problema desse de agressão no Largo da Matriz. Aí eu consegui levar o Saulo lá durante um dia à tarde, aí ele levou o delegado seccional da região, levou o comandante do CPA M3, o comandante do 18. Chegamos lá, não tinha público. Eu falei, pessoal, eu trouxe o secretário de Segurança Pública, o comandante da Zona Norte, comandante local, e eu tive que sair correndo. Eu, para ficar menos envergonhado, saí correndo, porque era à tarde, o período à tarde, logo depois do almoço, ali por volta de umas 4 horas, saí correndo no comércio para levar o pessoal lá para conversar com as autoridades. Ele transfere para o deputado Telhado, transfere para o vereador Claudinho e acha que você tem... Obrigação sua. De resolver. O coronel Franciscão fez uma reunião lá na Casa de Cultura. É uma pena que não esteja. Tinha umas 150, 200 pessoas. Umas 150. E ele propôs uma criação de um grupo de trabalho, 4 grupos de trabalho. Cada grupo de trabalho teria um representante da polícia, um oficial da polícia, e aí... Eu não lembro agora, mas era muito inteligente a proposta dele. Um ligado às ações ao comércio, outro ligado às ações das residências, outro ligado às ações que envolvessem a subprefeitura. Então, esse grupo, eles teriam a comunicação imediata. Então, a rua percebeu um problema, passava para esse grupo que dava, mas muito bem organizadinho, muito inteligente a proposta do Franciscão. Cadê os voluntários para montar os grupos? Pois é. Eu preciso saber, até para encerrar esse primeiro bloco, deputado, como é que funciona a lei? As pessoas precisam ter conhecimento do alcance da lei, da capacidade de ela atuar na questão dos pancadões. Parece que tem multa, a fiscalização, ou seja... A lei funciona da seguinte maneira, ela é utilizada para veículos parados. Se o cara tiver com som alto e passando com o veículo andando, a lei já não vale. É para ver, porque se o cara estiver andando, ele não vai ocasionar o pancadão. É quando ele para num determinado local e o som é alto que vai juntando o pessoal. Se ele está passando, teoricamente não haverá. Então, quando o veículo estiver parado... Vira um bloco, né? Só se ele for andando devagarinho e as pessoas forem atrás. Um trio elétrico. O que acontece? Então, um veículo parado com som alto ou um estabelecimento comercial, um logradouro público com som alto numa praça na rua, com uma caixa para fora com som alto. O que acontece? A pessoa vai chamar a Polícia Militar pelo 190, a viatura vai no local, a primeira providência é sempre uma orientação, pessoal,
baixa o som, vocês aí, recolhe o carro, vai embora, tal, etc e tal. Quando chega no local, já depara com um cara com som alto, a polícia já pode tomar essa providência. Já pode pegar e orientar o cidadão e recolher o veículo, se for o caso. Apreender, fazer a multa e Tem recolher. uma multa de R$1.000. A multa é até R$1.000 na primeira multa. A segunda multa na residência, ela vai dobrando, triplicando, até quadruplicando. É lógico que a PM ela sempre chega para orientação. Multa sobre o veículo. Sobre o veículo. A orientação sempre é feita, a gente sempre evita tomar a medida mais drástica. Mas normalmente o pessoal não acata. Então, não acatando, apreensão do veículo, apreensão do equipamento e multa em cima das pessoas. Isso é a melhor maneira de resolver o problema, porque se você não mexe no bolso do cidadão, ele não acata. Então, a melhor providência é essa. Mexer no bolso. Então, você vai ver que você tirou o problema dele e o povo vai dispersar. Vamos falar mais no próximo bloco sobre esse assunto, inclusive os limites da lei e dos efetivos, quem vai fazer cumprir essa lei. Mas você também pode participar do nosso programa sobre segurança pública, hoje tratando dos pancadões. Basta você mandar sua crítica, sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em instantes. O Assembleia Segurança está de volta e hoje o nosso assunto é a desordem urbana e como combater os chamados pancadões. Conosco, neste debate de soluções, o deputado Coronel Telhada, do PSDB, e Claudinho de Souza, vereador na cidade de São Paulo, também pelo PSDB. Eu já remeto ao deputado Coronel Telhada aqui sobre o primeiro bloco, quando falávamos das multas, a multa do infrator, o dono do veículo, mas também a lei é abrangente, ela alcança o comerciante que coloca uma... O brasileiro é criativo, não né? Só comerciante, senão ele tira do carro Exatamente. a caixa, coloca na porta de um estabelecimento... Porque quando fala em apreensão de material, não é só do carro, o equipamento pode ser apreendido também, não só num comércio, numa casa que põe para fora também esse equipamento pode ser apreendido. Agora, a multa ela é exatamente aplicada sobre o carro. No caso do estabelecimento, cabe à prefeitura fiscalização, autuação e tudo mais. Aí você tem a parte da prefeitura regional, você tem a parte do PSIL, que tem que ser feita essa parte também, que é aquela análise de som e tudo mais. Então, o ideal é que quando houver as operações contra o pancadão, haja uma operação envolvendo a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, o PSIL, a prefeitura, para que você faça uma operação completa, entendeu? Mas só essa ação, porque o que acontece normalmente... Os pancadões, eles começam com o veículo parando. O grande problema são os veículos parando e começando. Então a lei é específica para acabar com esses pancadões pontuais. Agora, quando tiver, vamos supor, um pancadão já tipo festa, que foi organizado ali, os estabelecimentos, aí cabe a prefeitura. No caso, chama a polícia, a prefeitura e a PM, a Polícia Civil também. Quando falamos da Polícia Civil aqui, o Claudinho falou da parte de mídia social, as redes sociais. Muitos desses pancadões são armados, são programados pela própria rede social. Cabe à Polícia Civil também fazer essa investigação. Vetorando as redes sociais. Fazer esse acompanhamento, um trabalho de inteligência. Um trabalho de inteligência para que se evite o problema, né? Então, é necessário que todos os órgãos comprometidos participem da operação. Porque é o que acontece, normalmente essa carga recai sobre a Polícia Militar, porque é o último ponto de socorro para o cidadão. O último recurso do cidadão é a Polícia Militar. E normalmente a Polícia Militar fica com toda essa carga em cima dela. Mas é necessário que todos os órgãos participem para se evitar o problema ou se acabar com esse problema. Vereador Claudinho, isso já acontece. Eu ouvi na reportagem, nós tivemos a oportunidade de ouvi-lo, o delegado do 28º Distrito Policial, o delegado Dr. Marcos Manarini, quando ele fala de antecipar essa ação, vetorar as redes sociais, inclusive descobrir a questão se antecipando a uma quadrilha. A gente tem que pensar também no crime organizado que pode estar promovendo isso tudo. Está, lógico. Jorge, tem uma coisa assim que eu observo, a mudança de hábitos nas comunidades. Por exemplo, na nossa época, eu mais antigo que vocês, você tinha alguns valores que você aprendia dentro de casa e na escola. Então, o respeito ao ambiente onde você estava, o respeito à autoridade, né?
o medo das consequências de você fazer algo errado, você era mais disciplinado. Eu acho que os jovens hoje, os adolescentes, são mais irreverentes. Parece que eles não têm medo das consequências daquelas... São mal educados. Não é? São mais transgressores também? Porque não precisa saber toda a lei, né? São tantas, mas dá para ter uma noção do que pode e o que não pode. Eu lembro quando a primeira loja chique que eu entrei na minha vida era a antiga Sears Roebuck. Sears. Meu pai trabalhava na segurança lá da Sears. E você chegava na loja Sears, você tinha medo até de pôr a mão na parede, de tão bonito que era tudo limpinho, tudo arrumadinho, aqueles pisos. Então, hoje no shopping, você não vê uma bituca de cigarro em nenhum local do shopping, porque a própria limpeza, aquela... faz com que você tenha uma atitude adequada com aquele ambiente. Esse é o princípio das broken windows, né? Tolerância janelas zero, quebradas. Né? Tolerância zero. Quando você está num local limpo, um local arrumado, a possibilidade de que ocorra um problema é muito menor do que você estar num local totalmente bagunçado. Porque a pessoa chega no local e vê o local arrumado, ela evita desarrumar o local. Exatamente. Porque ela se adapta ao local. Agora, quando o local está todo bagunçado... Aí vem mais bagunça. Então, eu queria chegar aonde? Tem que ter ações do governo para poder transformar esses ambientes que favoreçam a bagunça em ambientes que dificultem a bagunça. É isso que eu achei. Sim, Não é? sim. Então falta zeladoria urbana também. Eu acho que falta. Tudo isso acontece, o pancadão existe. Eu acho que está na existe. nossa história isso, Claudinho. Tá? Vamos fazer vamos dar uma olhadinha no passado. Vocês lembram antigamente, quando a gente tinha praça pública, não era todo lugar que tinha praça pública. Quando nós tínhamos uma praça pública, as grandes praças públicas, o que elas tinham no centro? Um coreto. Lembra disso? Lembra lá na parada de Taipas, que era fim de mundo, quando a gente era... Você é mais velho que eu, mas tinha uma pracinha, não sei se você conhece, uma pracinha. Está lá ainda. Está lá o coretinho até hoje, né? Por que tinha um coreto? Porque a praça pública, ela era utilizada para eventos. Porque era justamente porque você não tinha diversão, você não tinha televisão, você não tinha nada. Então o pessoal usava a praça pública para um evento. Hoje a praça está lá, só que o serviço público abandonou os eventos. Então, o que a gente falou, inclusive, na reunião, Claudinho, se você ocupar a praça, você não vai ter esses problemas, mas não se ocupa. Não, nós propusemos, e muito pouca ação houve em resposta a isso, porque hoje eu falei, a gente poderia ter evento todo final de semana em praça pública. O Claudinho promoveu uma experiência. Conta essa experiência. Nós levamos para lá uma feira de artesanato. E aí nós colocamos lá um tablado, tem outro nome. Praticável. Um praticável. E nós contratávamos uma banda de chorinho, um grupo de chorinho. E as pessoas iam lá com as crianças, paravam em frente àquele praticável, ficavam ouvindo o chorinho, andando nas barracas de artesanato. Tinha as barracas de comidas típicas junto com o artesanato. Quer dizer, nós passamos lá por um período extremamente gostoso, né? Isso no Feliz. Próprio Largo da Matriz. Largo da Matriz. Entendeu? Ali, é que, na realidade, eu tomaria o tempo do programa contando todas as histórias do Largo da Matriz, porque é cíclico, vai melhorar. Por exemplo, depois daquela nossa reunião e a intervenção do Coronel Telhada, a própria subprefeitura promoveu algumas ações lá nos 3 últimos finais ou 2 últimos finais de semana. Já houve elogios. Já é uma ocupação ou uma reocupação da praça. Agora, o que ocorre? Nós vamos saindo do verão, vamos entrando agora para o outono e inverno, muda os hábitos. Muda os hábitos. Com essa ocupação que está ocorrendo, aí há um relaxamento nesse processo. Quando for no final do ano, nós vamos ter novamente um problema. Novamente essa história. Entendeu? O público sempre vai alternando, vai mudando, ou seja, vem março, vem as chuvas, aí há uma dispersão geral, diminui o afluxo. Diminui. Tudo isso tem a ver com o frio também. O frio também. Aí você tem mais a frequência dos restaurantes, né? Sim, aí é mais família, mais casal e tal. Porque a molecada mesmo no frio, na chuva, eles não vão na praça. Mas começou a esquentar de novo. Aí você toma uma decisão. Parece tudo. Tira todas as mesas das calçadas do Largo da Matriz. Aí você descaracteriza o Largo da Matriz. Aí os comerciantes saem esperneando para tudo quanto é lado. Porque meu movimento caiu 40%, porque eu não consigo pagar os empregados, porque eu vou ter que mandar a gente embora. E eu tenho que ter uma mesa... Então é um conflito constante aquilo lá. Né? A polícia tem sido efetiva. O Coronel Francisco,
ele tem colocado policiamento na chegada do Largo da Matriz, ali no Largo da Matriz Velha, que eu acho que é uma forma, policiamento ostensivo com veículo, documento, licenciamento em dia, farol em dia. O cara fala, pô, não vou para lá zoar porque lá tem polícia. Sim. Entendeu? O que às vezes Ocupar irrita espaço. os moradores, o telhado. E aí, você sabe da minha ligação com a polícia, tanto civil quanto a polícia militar. Eu prestigio, acho o trabalho, se não tivesse a polícia militar, imagina como seria a nossa vida, né? Bom, no Espírito Santo ficou bem claro. Ficou claro. Ficou bem claro. Mas às vezes o que irrita um policial, de repente ele não está motivado, e ele está ali na praça e está vendo alguma coisa que ele poderia ter uma ação imediata antes daquilo prosperar, e ele fica quieto. E aí o morador vê e fala, poxa, mas está do lado do policial e ele não faz nada, entendeu? Esse tipo de reclamação a gente recebe muito. E aí o cara filma e me mostra, e você fica sem argumento. A proatividade é tudo pro Agora, no caso do pancadão, não é importantíssimo que o cidadão também tenha a sua parcela de responsabilidade? Principalmente, deputado Coronel Telhado, no início, na hora que abre a porta do carro e liga o som, já liga rapidamente para a polícia. Porque depois que acumula uma quantidade enorme de gente, 500 pessoas, como é que uma guarnição, uma viatura vai passar lá e falar, desliga o som, estou apreendendo o carro? Aí tem dois problemas, né, Jorge? Sem dúvida, a ação do cidadão de informar a polícia de imediato é muito importante, até para que evite justamente juntar muitas pessoas. Em compensação, normalmente esses problemas acontecem de sexta e sábado. Sexta para sábado, sábado para domingo ou véspera de feriado. Justamente aí é que há um aumento muito grande em ocorrências policiais. Você tem um aumento em toda a área, vamos falar na área do 18º, por exemplo, mas qualquer área do estado de São Paulo, véspera de feriado, sexta para sábado, sábado para domingo, há um aumento de ocorrência. Por quê? Problemas com bebidas, acidente de trânsito, briga de marido e mulher, problemas inúmeros e problemas outros que não são da polícia. Quedas, pichação, enfim, e de repente a viatura ela é desviada para outras ações. Quando entram as ocorrências, são dadas prioridades para as ocorrências mais graves, para um roubo, por uma briga, por alguma coisa que possa gerar numa lesão física ou até numa morte. E essas ocorrências de desordem são colocadas em segundo plano. Então que a população fica com razão, muito com raiva da polícia por causa disso, que ela chama a viatura e a viatura não vem. Mas então, ela não está também atendendo ocorrências que, na verdade, foram desencadeadas pelo próprio pancadão? Às vezes roubo de celular, um roubo de uma moto... Às vezes nem sempre, porque a normalidade, a cidade ela é muito ativa. Nós temos uma média de 50 mil chamados por dia no Copom, gera de 30 a 35 mil ocorrências. O número de ocorrências é muito grande. Outro dia eu estava no interior, o pessoal estava reclamando de São Paulo, que São Paulo é igual a qualquer cidade. O problema é que São Paulo é muito grande. Você vai nessas cidadezinhas do interior, a gente às vezes vê crimes hediondos. Eu falo, como é que aconteceu isso aqui? Se acontece lá, você imagina em São Paulo. Então é muito. A gente, quem tem a oportunidade de conhecer São Paulo como a gente conhece, você fica assustado. Aliás, eu não sei como o Dória consegue administrar uma cidade do tamanho de São Paulo. É uma loucura. E para patrulhar isso, para policiar isso, Jorge, é assim uma coisa sobre-humana, principalmente com essas leis que nós temos. As leis que nós temos, como eu disse, o problema do pancadão, a polícia ela só trabalha com a consequência, com o resultado. A causa ali, os motivos daquilo lá são todos problemas sociais, que não são da competência da polícia. Então falhou a família, que a gente falou aqui. A família, você falou, a pessoa não dá educação para o filho. Então ele vai resvalar em quem? Na polícia. A escola, você já notou que a turma, trabalho de escola, você pode ver a gente às vezes no pancadão, no YouTube, no WhatsApp, o trabalho de escola é funk. Então, alguns professores... Porque é a realidade dessa tudo bem, periferia. é a realidade, mas eles mostram aquilo como uma coisa legal. Então, como nós vamos reclamar depois que a molecada está fazendo aquele final de semana que eles fazem na escola? Então, os pais não explicam o que deve ser feito. A escola aceita tudo com uma naturalidade e também não explica o que deve ser feito. Igreja, ninguém quer saber de igreja. A turma fala, pô, mas que cara careta fala igreja? De jeito nenhum. Quem tem um pouco de temor... E a igreja serve, sem dúvida. Tem até por essa exemplo, contenção, sábado e domingo, esse pessoal não tem o que fazer. Você pega um pessoal que frequenta uma igreja, não só evangélica, uma igreja católica, ou qualquer religião, sábado e domingo o pessoal está frequentando os seus templos. Não tem tempo de ficar na praça não fazendo nada. Então são coisas que toda a sociedade esqueceu, valores que a sociedade esqueceu, que acaba resultando nisso. E acaba sobrando tudo na mão da Polícia Militar.
Vereador Claudinho, ainda sobre esse esforço concentrado, que a gente pode até chamar de sinergia. O próprio Coronel Marcelino chamou aquela reunião como um marco, que todas deveriam acontecer. E eu vou provocar também o deputado Coronel Telhada, porque na oportunidade falou, gente, não precisa fazer uma reunião como essa, basta um cafezinho, basta que um converse com o outro, dialogue, vamos tomar um café para ver o que está acontecendo. Ou seja, uma troca de inteligências, de energias boas ali, eu chamo de congraçamento, quando todo mundo conflui para o mesmo lugar, para o mesmo objetivo. Seria isso, vereador? Já estamos pensando aqui, quase nas considerações finais, em soluções. Olha, eu sempre frequentei o Largo da Matriz, eu moro ali muito próximo. Sim. E o caso ali é emblemático, por isso que a gente está falando tanto, né? Embora tenham outros pancadões. Então eu vou comer uma pizza, vou tomar uma cerveja, bater um papo com os amigos. Eu tenho minha vida social ali no Largo da Matriz. Eu me afastei um pouco de lá, porque eu chego lá, as pessoas concentram em mim todas as reclamações dos problemas. Mas eu tenho, por exemplo, eu tive ações dentro do espírito que o Coronel Telhada falou. Eu orientei vários comerciantes, falei, isso que você está fazendo vai trazer problema para o teu comércio e para o bom convívio na praça. Sim. Por exemplo, tinha comerciantes lá vendendo um copo de gelo a R$2, por exemplo. Então, eu vendi um copo de gelo a R$2. Ele pagava R$2 um saco de gelo e vendia, estou dando um exemplo, sim, e vendia um copo a R$2. Então, estava ficando mais lucrativo vender gelo do que vender a bebida. Só que aquilo ia trazer problemas para ele próprio no momento logo seguinte. Sim. Então, essa frequência, esse bate-papo, uma orientação para que eles conversem, porque também tem competição entre eles. Às vezes o cara fica torcendo para o outro se dar mal para que ele se dê bem. Falei, isso prejudica o todo, entendeu? Então, a sugestão do Telhada lá na reunião é muito boa. Eu acho que já tem algumas respostas. O meu medo é que esse período de sossego seja pequeno ou passageiro, entendeu? Só Sim. isso. Quanto à capacidade, aliás, vamos falar de efetivos também. A Guarda Civil Metropolitana participou dessa reunião. Em que ela pode colaborar? Eu lembro, o efetivo da Guarda Civil é pequeno, tem 6.365. Não chega a ser tudo isso, não. É 5.899, é na gestão Kassab, que eram 6.300. Pouco, se a gente considerar que são praças, 5.000 praças, 3.500 escolas, já não tem muita coisa para fazer. E como é que a gente pode multiplicar o efetivo? E já estamos falando de efetivos, quem faz o quê, né? Quem é a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana, como colocar todos os elementos dispostos em pontos estratégicos para coibir os pancadões. Primeiro, o senhor vê... Ô Jorge, tem um negócio que eu acho engraçado, mas o ser humano, ele é um ser humano, ele pode ser um policial, mas ele é um ser humano. Eu sou um vereador, mas eu sou um ser humano. Você é um jornalista, mas é um ser humano. Então, nós temos nossas fraquezas, temos os nossos problemas. A Polícia Civil tem uma mentalidade, a Polícia Militar tem outra mentalidade, a GCM tem outra mentalidade. Quando o GCM fica próximo à Polícia Militar, a Polícia Militar é muito mais bem preparada, equipada, treinada para determinadas ações do que a GCM. Né? A GCM é uma polícia que tem uma finalidade diferente da militar. Então, cria-se quase que um constrangimento ali de ações, entendeu? Não pode haver sobreposição, né, vereador? Né? Agora, lá naquele local, o inspetor lá local falou que, inclusive, ele está com dificuldade por conta... O inspetor Arruda, que esteve durante a reunião. Estão com problema, aquelas bases para ficar lá. Montar fixamente lá uma base, a Polícia Militar coloca a base lá com alguma frequência. Tem que pegar o espírito que o Telhada falou naquela reunião. É o congraçamento, é a conversa, é a sugestão, não é torcer para que a Polícia Militar faça algo errado para a GCM se satisfazer com isso, nem vice-versa, nem a polícia. Tem que estar todos envolvidos com o mesmo propósito, entendeu? Sim. E conversar.
Vamos aproveitar, só temos poucos minutos, suas considerações finais, vereador, inclusive falando do que o senhor ouve lá da população, se há um clima de otimismo, pelo menos agora com a nova lei dos pancadões, com essa ação coordenada das autoridades, se há possibilidade de pelo menos o espaço, esse espaço não só da freguesia do Ó, do Largo da Matriz, mas outros espaços, porque na verdade os pancadões vão migrando, né? Sai de uma esquina, vai para outra. Tem São Paulo todo. Pois é, suas considerações finais sobre o tema, o senhor que está tão antenado nele. Eu acho que a nossa presença lá, a presença do deputado Coronel Telhada, foi extremamente positiva. As reuniões que nós fizemos surtiu já efeitos, resultados práticos, né, nos finais de semana depois daquela reunião. A nossa preocupação é de continuar atento para que esse período se prolongue, esse período de calmaria, de convivência saudável lá. Então, eu acho que valeu a pena esse nosso esforço, não é a primeira vez que a gente intervém, só com o Telhada já é a segunda vez, e eu já fiz outras tantas dezenas de intervenções lá. Mas é a nossa atividade, né, Telhada? Nós sempre estamos atentos e cuidando lá da nossa região. Deputado Coronel Telhada, o que faltou dizer? Aliás, faltou dizer mesmo, nós temos um novo comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Nivaldo Restivo. Ele é um estrategista, um homem do choque, ele está também por dentro da situação dos pancadões, do problema de segurança pública. A gente está falando do pancadão, mas genericamente, é tudo que acontece no pancadão. Por exemplo, a questão das crianças que estão envolvidas com sexo, a questão das bebidas falsas, o tráfico de drogas, tudo que acontece em torno do pancadão. Jorge, o negócio é o seguinte, o pancadão é só uma ponta do iceberg. Nós temos inúmeros problemas da segurança pública que eu entendo que ninguém quer resolver. Só desculpar você bem claro, que eu entendo que ninguém quer resolver. Ninguém muda a nossa legislação, que já há anos já está capenga, ninguém muda. Nós tivemos lá na reunião e propusemos que, se você toda sexta-feira reunir as autoridades da área e tomar um café, você faz ações para o final de semana, se reúne de novo na segunda para avaliar. Porra, estamos cegos, sabe disso, mas ninguém faz. Entendeu? Ninguém faz. E não vão fazer. Não vão fazer. Porque todo mundo fica que eu tenho muito problema, ele tem muito problema, ele tem muito problema, e ninguém resolve os problemas que vão continuar sendo muitos. Então o que acontece? Para trabalhar com segurança pública, meu velho, você tem que botar a cara para tomar tapa. Para trabalhar com segurança pública, você tem que estar na rua. E enquanto eu fui oficial de polícia militar, eu trabalhei a vida toda na rua. Claudinho acompanhou minha carreira e lembro que nos meus últimos anos na polícia militar, comandando a rota e no 7º batalhão, era na frente da tropa, comandando a tropa. Final de semana na rua, à noite na rua. O Coronel Nivaldo é um homem de linha de frente, de rua Nivaldo, também. sim, o Nivaldo ele conhece bem isso aí. Mas é que eu falo o seguinte, toda a polícia tem que estar na rua. A polícia militar, a polícia civil, a Guarda Civil Metropolitana, uma das funções institucionais ou constitucionais da Guarda Civil Metropolitana é cuidar dos próprios municipais. A praça pública é um próprio municipal. As praças públicas todas deveriam ter uma viatura da Guarda Municipal ou um posto da Guarda Municipal. Aquele que a gente chama aquela base móvel. Era para ter nas grandes praças públicas, por exemplo, como é o caso da Praça da República, é o caso do Largo da Santo Amaro, o Largo da Matriz, aí vai, entendeu? Os cemitérios eram para ter. Então existem funções constitucionais que caberiam a determinadas forças, mas que não são exercidas. Então um fica resolvendo o problema do outro. Conclusão, nós não vamos resolver o problema. Então as nossas autoridades têm que entender o seguinte: primeiro, nós temos que botar a cara na rua para bater, para resolver o problema. E o cidadão tem que colaborar. Eu lembro aqui que recentemente, parece que no Parque Novo Mundo, uma pessoa estava lá, um morador, né, teve um tiro na cabeça, morreu por conta de um negócio do pancadão. Ou seja, o cidadão também tem que abraçar essa morreram causa. 6 jovens vindo do pancadão que bateram o carro. E vai continuar acontecendo isso. Por quê? Porque ninguém toma atitude, as autoridades não tomam atitude. Nós estamos aqui conversando nessa reunião, nesse programa, existe a lei, são feitas reuniões, só que o problema perdura. Sabe por quê? Porque o que você falou, a população resolveu o problema, não cobra mais, só é pontual. As autoridades também não querem resolver o problema, porque ninguém quer enfrentar o crime, Jorge.
Ninguém quer enfrentar o crime. Enfrentar o crime significa problema. Enfrentar o crime significa trocar tiro com ladrão. Enfrentar o crime significa a imprensa pegando no pé do comandante, pegando no pé do delegado, pegando no pé do governador. Ninguém quer isso, Jorge. É mais fácil todo mundo empurrar com a barriga e fazer que está tudo bem. Então, enquanto nós não enfrentarmos essa situação, essa ponta do iceberg, ou melhor, o iceberg todo, que é chamado crime organizado, que é chamado legislação capenga, que é chamado falta de valorização da polícia, falta de estrutura para a educação, enquanto nós não enfrentarmos isso, nós não vamos resolver o problema. Então, cabe à polícia, nesse caso, tomar essas iniciativas que a gente falou, pensar em como resolver o problema, a população acompanhar e cobrar das autoridades, no caso da polícia, para que resolva. Se não houver essas ações imediatas assim, nós não vamos nem ter um pouquinho de segurança para a sociedade. E nós voltaremos ao tema, deputado Coronel Telhada. Você também participa deste programa, você manda sua sugestão para o e-mail assembleiasegurança@gmail.com com a sua história e a sua sugestão. A Assembleia Segurança fica por aqui. Muito obrigado pela presença dos senhores, muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.